Olá, bem-vindos à nossa disciplina de Arquitetura de Aplicações para iOS. Meu nome é Rafael Lobato e nesse capítulo número 1 vamos ver a introdução ao sistema operacional iOS, objetivo principal da nossa disciplina, envolvendo soluções front-end para dispositivos iOS. Então vamos lá, a primeira parte da introdução. Nessa primeira aula, vamos falar sobre o sistema operacional macOS X, que é o sistema operacional para máquinas, né, de grande porte da Apple, e é o sistema operacional que serviu de base para a elaboração do sistema operacional iOS. Logo em seguida, vamos falar do sistema operacional iOS, que é um subset do sistema operacional macOS, e entender um pouco como que todo esse know-how, toda essa bagagem histórica que o sistema operacional para máquinas de grande porte trouxe e possibilitou esse desenvolvimento de um sistema operacional mais enxuto para dispositivos mobile. E vamos falar também um pouco dos dispositivos iOS disponíveis, né? Qual hardware que roda esse tipo de sistema operacional. Então, falando um pouco da história aí do sistema operacional macOS X, é um sistema operacional desenvolvido pela Apple. Então, assim, um dos diferenciais da Apple aí no mercado é o quê? Que é uma empresa que desenvolve o software para o seu próprio hardware. Então, a gente tem um nível máximo aí de customização de software visando hardwares específicos. Então, isso facilita um pouco, não só para a empresa, mas também para nós desenvolvedores, que a gente não tem uma gama muito grande de dispositivos para dar suporte. Uma coisa que acontece de maneira oposta, por exemplo, no desenvolvimento Android. No desenvolvimento Android, a gente tem vários fabricantes e várias configurações de dispositivo, né, o que traz várias variáveis no desenvolvimento. Na Apple, hoje, a gente tem uma grande variedade de hardware, mas é algo que, assim, que é contável. A gente tem as especificações máximas e mínimas, então é um ambiente um pouco mais controlado. E falando do macOS especificamente, é um sistema operacional que roda especificamente nas máquinas da Apple. Então, a gente está falando de máquinas que é o Mac Mini, o iMac, o MacBook, MacBook Pro e por aí vai. É um sistema operacional baseado em Unix. Então, assim, para usuários Unix, Linux, vão ter uma familiaridade muito grande com esse sistema operacional. Basicamente, a gente tem mais diferenças em termos de interface gráfica e usabilidade, porém a base ali é bastante similar com Unix. E quando a gente fala de desenvolvimento para esse sistema operacional da Apple, é comum a gente ver em livros e referências a essa palavra COCOA, né, que é o framework de desenvolvimento para a interface gráfica para o sistema operacional Mac OS X. Então, como eu disse, né, o sistema operacional iOS ele é um subset, ele é uma evolução ou uma versão reduzida do sistema operacional Mac OS. Ele só funciona em dispositivos, né, de maneira oficial, obviamente, né, ele só funciona de maneira oficial em dispositivos da Apple, então a gente está falando de iPhones, iPads, etc. E ele foi originalmente projetado para o iPhone, que foi lançado em 2007. Então, não sei se todos lembram, antes do iPhone, a questão de tecnologia mobile era bem diferente, né? O cenário de tecnologias mobile e desenvolvimento mobile era completamente diferente. Eu convido todos a vocês a pesquisarem no YouTube e assistirem um keynote do Steve Jobs sobre o lançamento do primeiro iPhone em 2007. Se vocês digitarem dessa forma no YouTube, encontram facilmente, porque é uma fonte, é um exemplo muito grande de inovação e como que as coisas foram mostradas e apresentadas ao mundo, né? Então, realmente é um exemplo, assim, é um case para a gente ter também para os nossos negócios, para as nossas ideias, né? E como que a gente consegue juntar coisas para formar produtos melhores. Então, o iPhone é um exemplo disso, porque o iPhone ele não inventou nada de novo. Então, a gente já tinha telas touchscreen, já tinha tecnologia mobile, já haviam dispositivos avançados assim para reprodução de música, como o iPod e até de outras plataformas. Porém, o iPhone ele
juntou várias tecnologias que já existiam em um produto que foi revolucionário. Então, hoje nós estamos acostumados com todos esses recursos que existem em dispositivos móveis, mas se a gente parar para pensar um pouco como que era a nossa vida técnica, né, tecnológica, antes de 2007, realmente mudou muito, né? Hoje, a necessidade do uso para um computador reduziu bastante. Eu, por exemplo, basicamente, uso agora um computador mais quando eu vou produzir um conteúdo mais avançado ou então desenvolver algo, né? Usar uma ideia de desenvolvimento, algo que realmente necessite de um recurso maior. Mas a partir do iPhone, né, e depois também dispositivos Android, por exemplo, e smartphones modernos, a gente consegue fazer muita coisa, reuniões, utilizar ferramentas avançadas também nesse tipo de dispositivo. Então, após 2007, aí, no lançamento do iPhone, a gente teve a apresentação de recursos e conceitos novos, como o multitouch. Na época, ele foi até patenteado pela Apple, mas essa patente foi rapidamente quebrada, porque apresentou a possibilidade da gente efetuar simultaneamente vários gestos na interface do dispositivo, aumentando a nossa interatividade com o dispositivo móvel, né? Então, basicamente, o iPhone eliminou aquelas teclas físicas que a gente tinha e conseguiu deixar isso de uma maneira dinâmica e que se adapte à necessidade do usuário. Então, assim como a gente disse para o sistema operacional Mac OS X, que a gente falou um pouco do framework Cocoa para desenvolvimento gráfico na plataforma, no sistema operacional Mac OS, no iOS a gente tem o Cocoa Touch, que é o framework relacionado também para desenvolvimento gráfico no sistema operacional iOS. O sistema operacional iOS, falando agora especificamente da versão 11, que é uma das mais recentes, né, apesar de a gente já ter outras versões em andamento aí, ela é compatível com iPhone 5S ou superior, né? Então, é comum que a cada uma ou duas versões de sistema operacional, alguns hardwares mais antigos sejam descontinuados. Então, no caso do iOS, dispositivos anteriores ao 5S foram descontinuados com relação ao suporte a novas versões do sistema operacional. Além do iPhone, a gente tem o iPod Touch, a partir de sexta geração, que é compatível com o iOS 11. A gente tem também iPads, a partir da quinta geração, iPad Air, Air 2, o Mini, né, 2, 3 e 4, e o iPad Pro, que é um novo hardware, né, um novo iPad que foi lançado e divulgado no WWDC de 2017. E o que esse sistema operacional, essas novas versões de iOS estão trazendo? Uma maior integração entre todos esses dispositivos. Então, hoje, quando você tem não só os dispositivos iOS, mas também hardwares rodando o sistema operacional macOS, a gente tem uma integração bem simples e praticamente automática. Esses dispositivos reconhecem, né, dispositivos que estejam sendo utilizados com uma mesma conta e já possibilitam uma integração e um compartilhamento de informações, de dados e de usabilidade de uma maneira bem simples e automática. Falando ainda um pouco dos dispositivos que utilizam o iOS, a gente falou sobre iPhone, iPods e iPads, então, que praticamente hoje, sistemas, principalmente de grande porte, procuram dar suporte. Seriam do iPhone 4S ou superiores, né? Então a gente está falando de 4S, 5 e 5C, que não conseguem mais ter um upgrade para iOS 11 ou superior, e do iPhone 6, 6 Plus em diante, até os mais recentes, como iPhone 8 e iPhone X. A gente tem o iPod Touch, como a própria Apple diz, né? O iPod não é mais um simples reprodutor de música, ele é praticamente um iPhone sem o telefone. Então, existem muitas aplicações que tiram proveito desse tipo de hardware, né? Que seriam um pouco mais barato que o iPhone, mas também dá
praticamente todas as condições e recursos para você ter aplicações avançadas, né? Por exemplo, eu já vi restaurantes que têm sistemas de controle de fluxo de pedidos de caixa utilizado pelos seus funcionários, que o hardware que eles utilizavam era justamente o iPod Touch, trabalhando sempre em rede interna. E a gente tem aí o iPad, o Air, o iPad Mini e o Pro, mais uma vez falando que o iPad Pro lançado recentemente. Quando a gente fala em desenvolvimento móvel, uma frase que é sempre repetida desde o início desse tipo de desenvolvimento é que ter em mente que estamos desenvolvendo para dispositivos com menor capacidade computacional e capacidade de comunicação também limitada. Atualmente isso caiu um pouco, né, apesar de ainda ser bem preocupante, a gente tem que prestar atenção nisso, mas a gente consegue observar que os hardwares atuais de smartphones, né, eles são superiores a computadores de grande porte que a gente utilizava, por exemplo, há 10 anos atrás. Eu lembro quando eu comecei na parte de desenvolvimento com .NET, por exemplo, no .NET 1.0, lá em meados de 2002, o desktop que eu usava para desenvolver não tinha, não era nem 64 bits e estava longe do poder de processamento que hoje um iPhone 8, por exemplo, tem. Então, só para a gente ter noção do tipo de hardware que a gente está trabalhando, né? Sim, eles são menos poderosos, né, em termos de hardware do que notebooks e desktops, mas eles têm muito poder de processamento e que ele pode e deve ser explorado pelas nossas soluções. Então, quando a gente fala em hardware, por exemplo, do iPhone 8, a gente está falando de um processador A11, né? A Apple dá o nome dos seus processadores aí com geralmente a letra A e um número, né? Então, no iPhone 8 ele está com a A11 e já são processadores de 64 bits. Então, assim, é comum a gente encontrar ainda desktops que estão utilizando sistema operacional 32 bits e praticamente toda a plataforma da Apple já está em 104 bits. É um computador aí, um processador aí de 6 núcleos, sendo que 2 de grande performance de 2,39 GHz. Então, o iPhone 8 hoje ele tem aí aproximadamente 2 GB de memória RAM e um display de 4,7 polegadas. O iPhone X, né, que foi lançado junto com o iPhone 8, ele tem o mesmo processador, porém com uma GPU mais potente, né? Então, o que é uma GPU? É um processador, né, com um núcleo ali, totalmente dedicado a processamento de recursos gráficos. Então, assim como a gente tem desktops, né, e hardwares aí, principalmente voltados para jogos, com processamento específico também para processamento de recursos gráficos, a gente tem o iPhone X aí já com esse tipo de hardware. E 1 GB a mais de memória RAM do que o iPhone 8. E aí, quando a gente fala agora do iPad Pro, né, pegando o melhor hardware dentre os iPads, a gente está falando ainda de um processador A10, porém, ele tem uma GPU bem mais avançada do que o do iPhone e ele tem mais núcleos do que um processador comum do iPhone X. Ele também tem 4 GB de memória RAM e um display de 12,9 polegadas. Não me surpreenderia se nas próximas versões do iPad Pro a gente já tivesse uma experiência muito mais parecida com a do Mac OS X. Isso hoje não acontece, né? Ainda é o iOS que roda no iPad Pro, apesar do iOS liberar mais recursos de interação e de processamento para esse tipo de hardware. Mas, por exemplo, pegando o exemplo do Microsoft Surface, que é tipo um tablet que tem da Microsoft, que ele já roda um sistema operacional Windows desktop, quando a gente fala do Surface Pro. Então eu consigo, por exemplo, no Surface Pro, instalar um Visual Studio e desenvolver, usar ele como uma máquina de desenvolvimento. O iPad Pro ele foi apresentado em 2017, mais voltado para designers, né, ou ferramentas de design, mas não me surpreenderia se nas próximas versões, talvez ainda em
2018 ou 2019, apresentar uma versão do iPad Pro rodando, possibilitando a instalação, por exemplo, do Xcode e permitindo que a gente utilize ele como uma estação mais avançada de trabalho. Então, falando um pouco dos dispositivos, também iOS, vamos entender um pouco da potencialidade que a gente tem quando a gente fala em desenvolver algo para dispositivos iOS. Vou desenvolver um aplicativo para iOS. Que público que eu vou alcançar? Como eu disse, o iPhone ele foi apresentado aí em meados de 2007 pelo keynote do Steve Jobs aí. Mais uma vez, recomendo fortemente que vocês assistam todo esse keynote. É realmente inspirador, não só pelo conteúdo técnico, mas pela forma que ele foi conduzido. Então, a gente pegando esse gráfico, né, mostrando aí o período do ano aqui no eixo X e no eixo Y, a gente pegando as unidades vendidas na casa dos milhões. Então, assim, de 2007, poucos milhões de dispositivos vendidos. E quando a gente chega em 2011, a gente já tem praticamente 20 milhões de dispositivos vendidos, né, só nesse terceiro quarter aí do ano de 2011. E a gente fala que atualmente a gente já está tendo mais de 80 milhões de dispositivos vendidos em um único ano. Pegando somente no primeiro quarto de 2018, pegando aí nos primeiros 3 meses de 2018, quase 80 milhões de iPhones vendidos, e sem falar de iPads e por aí vai. Então, pense em quantos milhões de dispositivos ativos a gente tem no mundo. Né? A gente pode falar que tem hoje usuários que não têm computador em casa, mas têm um dispositivo móvel, um iPhone no bolso. Então, qualquer aplicativo, qualquer ideia que a gente tenha, que a gente consiga concretizar isso em uma solução digital, em um aplicativo, publicar ele na loja e distribuir, a gente pode estar alcançando um público aí de milhares de milhões de pessoas. A gente tem algumas variações do iOS. Além do iPhone, do iPad, do iPod Touch, a gente tem mais 2 hardwares que utilizam versões aí reduzidas de sistema operacional, que é o sistema operacional tvOS, que é voltado para o Apple TV a partir de terceira e quarta geração. Quando o Apple TV apareceu, na primeira e na segunda versão, ele rodava uma versão mesmo de iOS. Agora já tem uma segunda variação do sistema operacional iOS voltado para dispositivos de televisão como o Apple TV. Então hoje a gente possui um sistema operacional chamado tvOS e da mesma forma a gente tem um outro subset de sistema operacional que é o watchOS, voltado para o smartwatch oficial da Apple, que é o Apple Watch, falando agora da versão 3. O Apple Watch ele já nasceu com esse watchOS aí embutido, né? Ele não foi como o Apple TV que surgiu com iOS mesmo e depois evoluiu para ter um sistema operacional próprio. O watchOS ele já nasceu junto da primeira versão do smartwatch da Apple. Então, para concluir, vimos nessa primeira aula uma breve introdução e uma contextualização dos sistemas operacionais disponíveis aqui para hardwares da Apple. Então, falamos um pouco do sistema operacional macOS X para máquinas de grande porte, o subset desse sistema operacional que é o iOS, voltado para dispositivos móveis. Falamos também um pouco das variações desse iOS voltados para Apple TV e Apple Watch e os tipos de dispositivos que utilizam esses sistemas operacionais aí. E principalmente mostrando a potencialidade que a gente tem de alcance a usuários, né? A quantidade de dispositivos vendidos a cada ano e a quantidade de usuários que conseguem chegar aos nossos aplicativos publicados na loja virtual. Na próxima aula, nós vamos falar um pouco do programa de desenvolvedores da Apple e um pouquinho da Apple Store. Até a próxima aula.